Galera, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Sobre a nova lei que entrou em vigor há 15 dias, 20 dias, é a Lei 13.419 desse ano, que trata sobre a questão das gorjetas. Muita gente veio falar comigo sobre ela, especialmente depois de algumas matérias que saíram na imprensa aqui, ó, o Jornal do Comércio, gorjeta em fim do garçom. Também uma matéria que saiu no NETV, acho que semana passada. E aí, andando pela rua, todo mundo me perguntando, e principalmente os garçons, né? A lei, como você viu aqui na manchete, diz assim: gorjeta em fim do garçom. Inclusive nessa matéria aqui do Jornal do Comércio, ela é apresentada como uma grande conquista para os trabalhadores, e inclusive entrevista alguns garçons. Na matéria do jornal da Globo também apareceram alguns garçons falando que como isso era uma coisa boa, porque era um reconhecimento da classe trabalhadora, e enfim, e principalmente na matéria do Jornal do Comércio, falando e dizendo que agora tinha que anotar a gorjeta na carteira de trabalho, e que esse direito finalmente foi conquistado pelos trabalhadores. Tudo mentira. Tudo mentira. A gorjeta sempre foi dos trabalhadores. O problema é que a gente está vivendo uma fase de tanto descrédito e de um cerceamento tão grande dos direitos trabalhistas que as pessoas passam desapercebido. Eu acho engraçado. Ninguém confunde a lei, se fosse uma lei de direito do consumidor, dizendo que agora não seria mais possível cobrar os 10%. Ninguém teria capacidade de confundir a lei se fosse tratando de outro tipo de atividade, mas quando é direito do trabalho, direito do trabalhador, parece que há uma expectativa, uma impressão de que os trabalhadores não vão perceber o que está acontecendo e vão achar tudo o máximo. Então o pior é que muita gente está achando que foi ótimo e que a lei regulamentou e que finalmente agora a gorjeta é dos garçons, como diz a matéria do Jornal do Comércio. Isso é irresponsabilidade, se chama isso. Eu quero acreditar que é ignorância, que parece que é má intenção mesmo. Até porque a própria lei, na matéria, sai com o número errado. Nem o número da lei conseguiram colocar corretamente. Mesma coisa é o que a imprensa tem cobrido. Aí se você colocar nos sites e sair pesquisando pela internet, você vai encontrar todo mundo dizendo que foi uma conquista. É mentira. Por que não foi uma conquista? Primeiro, veja só. Gorjeta, ela é de natureza jurídica salarial. Então, a expressão gorjeta existe porque ela significa que o valor que é pago ao empregado não é pago diretamente pelo empregador, mas sim por um terceiro, no caso, o cliente. Então, é por causa da gorjeta que existe uma diferenciação, basicamente, entre salário e remuneração. Porque salário é sempre aquele valor que é pago diretamente ao empregado em contraprestação pelo serviço que ele está executando. Só que existem determinadas parcelas que não são pagas em contraprestação diretamente pelo empregador. É pago por terceiro ou não é em contraprestação. Então não tem o nome de salário, mas compõe a remuneração, que é o gênero. Salário é espécie. Então uma ajuda de custo não tem natureza salarial, estou partindo da ideia da licitude, da boa-fé. Uma ajuda de custo não teria natureza salarial e ela faz parte da remuneração, mas não é salário propriamente, porque não tem a natureza jurídica de contraprestação. Mas também é possível não ser considerado salário aquela verba que é paga por terceiro, no caso a gorjeta, no caso as gueltas, que é paga para o vendedor em função da venda do produto pelo fornecedor. Então, por exemplo, você vai na farmácia, chega lá na farmácia, quer comprar um remédio, o vendedor diz: olha, é melhor você comprar essa outra marca aqui. Por que ele está falando aquilo? Ele está de olho na guelta dele, que é um percentual que ele tem pela venda, que não é pago pela farmácia, é pago pelo fornecedor, pelo laboratório, que paga diretamente ao empregado. Não é pago pelo empregador, mas por um terceiro. A gorjeta é a mesma coisa. Eu pago a gorjeta porque eu me senti bem tratado, bem servido. É tão bonita a profissão dos garçons, né? Servir o alimento, uma função de confiança, inclusive, nobríssima.
Então eu pago a gorjeta, dou adicional, porque eu me senti satisfeito. O dinheiro é, portanto, do empregado, não é do estabelecimento. É dele. A natureza jurídica é de salário, a lei diz. E sempre disse, a CLT sempre disse isso, que a natureza salarial da gorjeta, a natureza da gorjeta, a natureza jurídica é salarial. Sempre foi assim. A lei não trouxe novidade em relação a isso. Sempre foi assim. Havia uma súmula do TST, há uma súmula do TST ainda, a 354, que diz, olha, a gorjeta tem natureza salarial, porém ela não incide sobre aviso prévio, adicional noturno, horas extras, repouso semanal remunerado. Beleza, mas ela tem natureza jurídica salarial. Está na lei, a jurisprudência do TST já consagrava. Então essa lei não vem inovar nem trazer direito novo. Sempre se considerou a gorjeta como natureza salarial. Ela não é salário, estrito sensu, porque não é pago diretamente pelo empregador, é pago por um terceiro, mas a natureza jurídica é salarial. E por que importa saber que a natureza jurídica é salarial? Porque se a natureza jurídica é salarial, ela tem que compor a base da remuneração para o cálculo do FGTS, férias e todas as outras parcelas, exceto o que a súmula disse que não deveria compor, pelo menos é o entendimento do TST, que eu discordo, inclusive, mas é o entendimento do TST. Então, isso sempre foi regulamentado pelo artigo 457 da CLT. E a nova lei, essa lei, ela vem alterar esse artigo para desregulamentar, para tirar direito seu e não para lhe dar. Infelizmente, essa é a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei, lá no parágrafo 6º, que foi inserido no artigo 457, diz assim, que as empresas que funcionem no regime de tributação federal diferenciada, por exemplo, o Simples, muitos restaurantes, muitos bares funcionam no Simples, ela agora tem a faculdade de reter 20% das gorjetas para custear os encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes da integralização da gorjeta à remuneração. Meu amigo, sempre esteve integralizado. Sempre esteve. Parece que não, então eu agora estou integralizando e por isso vou reter 20%. Não. Sempre deveria integralizar. Sempre. A diferença é que agora pode-se reter 20%. E se a empresa não tiver no Simples, não tiver no regime de tributação federal diferenciado, a lei diz o quê? Que ele pode reter 33%. 33% das gorjetas para custear a integralização das gorjetas aos salários. O que já era devido, sempre foi devido. Vê só, a matéria também fala que agora é uma conquista do trabalhador, do garçom, que o empregador ficou obrigado a registrar na carteira de trabalho o valor das gorjetas. E que isso é uma grande vantagem e que isso é uma grande inovação. É o que está dizendo na matéria. Mas veja bem, isso já está, dá uma olhada aqui no artigo 29 da CLT, está há 200 anos já, isso aí. As anotações, parágrafo primeiro, as anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Já está, sempre foi a obrigação do empregador registrar a gorjeta na carteira de trabalho. Que história é essa que a lei trouxe essa inovação? Tem dois tipos de gorjeta. Tem a gorjeta que é paga espontaneamente ao garçom e tem a gorjeta que é cobrada na nota. Nos dois casos, esse valor que é pago tem que ser computado no salário do empregado e sempre foi assim. Então, se você é um empregado que vende por mês 10 mil reais, de todas as contas que você fechou no lugar que você trabalha, tem 10, você vendeu 10 mil no mês inteiro, você deveria ganhar R$1.000 de gorjeta. Alguém aí ganha R$1.000 de gorjeta? Você já ouviu falar? Porque ninguém paga. Mas já deveria computar, sempre teve que computar. E ninguém nunca pagou. Aí a lei nova agora está dizendo, não, porque agora vai regulamentar, agora vai ficar legal, agora eles vão passar a pagar. Não vão. Não vão passar a pagar.
Eles ganharam autorização de reter. Mas isso não fará com que eles paguem. Eu duvido que eles paguem os 80% ou os 77% de acordo com a lei nova. E ninguém paga nada, ninguém paga. Quanto mais agora, que é a possibilidade de reter. Dificilmente você vai ver alguma alteração no seu salário em virtude dessa lei. Ela não lhe beneficiou, ela lhe prejudicou. Ela roubou, em um caso, 20% da sua gorjeta e em outro caso, 33% da sua gorjeta, que você nunca recebeu, mas que você deveria procurar seu sindicato, um sindicato que não seja pelego, porque eu já vi muita convenção coletiva que já falava desses percentuais aí, o que é um absurdo sem tamanho. E agora a própria lei autoriza. Agora tem uma esperança, tem um detalhe. É que a lei fala que esses percentuais de 33% e 20% só podem ser implementados por acordo ou convenção coletiva. Pelo menos isso. Então, cabe à classe, à categoria, se organizar e não permitir que convenções coletivas ou acordos coletivos venham instituir esses percentuais. Porque o percentual de 20% e de 33% ele vai ser aplicado quando a convenção não regular. Então a convenção tem que regular a inexistência do percentual. É a única solução. Inclusive, na minha opinião, essa lei é inconstitucional. Ela vai de encontro ao artigo 7º da Constituição Federal, que protege o salário e impede a redutibilidade salarial. Então não há que se falar em uma lei que restrinja direitos, que diminua salários. Ela vai de encontro aos princípios constitucionais. Tá ok? E, infelizmente, é isso. O que está sendo vendido por aí é que a lei é boa e a lei beneficiou, mas, na verdade, a lei ela retirou direitos seus. E você precisa se ligar no que está acontecendo, porque, infelizmente, é assim que a turma está procedendo com os direitos dos trabalhadores e ainda querendo passar uma imagem de que está tudo bem, que está tudo certo. Beleza? Valeu aí.